Olá a todos! Bom, hoje falaremos sobre teorias de primeira ordem. Então, lá nos primeiros vídeos da série, a gente viu que uma teoria formal é constituída de dois componentes principais. A gente tem uma linguagem formal, que são os símbolos e as regras de formação de fórmulas, e um aparato dedutivo, que são os axiomas e as regras de inferência. No vídeo passado, a gente definiu o que vem a ser uma linguagem formal de primeira ordem. Isso foi no vídeo retrasado, né? E no vídeo passado a gente definiu as regras de formação de fórmulas bem formadas. Nesse episódio, então, nós equiparemos uma linguagem formal com um aparato dedutivo para a gente obter finalmente o que seria uma teoria de primeira ordem. Muito bem, então, nossa primeira definição, a gente tem L, que é uma linguagem de primeira ordem. Então, uma teoria de primeira ordem, na linguagem L, é uma teoria formal K definida da seguinte maneira. Então, os símbolos e fórmulas bem formadas de K são os mesmos da nossa linguagem L. Então, por isso que a gente diz que essa teoria K é uma teoria de primeira ordem na linguagem L. Os axiomas dessa teoria são divididos em dois grupos. Então, a gente tem axiomas lógicos e axiomas próprios. Então, veja, os axiomas lógicos são os seguintes. Esses três primeiros axiomas, que eu chamei de A1, A2 e A3, são exatamente os mesmos axiomas da lógica proposicional. E eu tenho agora dois novos axiomas. Então, o axioma A4 é para todo xi, B de xi implica B de t. Essa fórmula B de xi é uma fórmula qualquer da nossa linguagem L, e t é um termo dessa linguagem que é livre para xi em B de xi. Então, só relembrando que a gente viu no vídeo passado, t é um termo livre para xi, significa que eu posso pegar esse termo t e colocar no lugar de xi, de tal maneira que todas as variáveis que eu possa, porventura, introduzir sejam variáveis livres. O que esse axioma está dizendo, intuitivamente, é que se uma propriedade B vale para todo objeto, então vale para um objeto em particular. E o outro axioma, A5, para todo xi, B implica C, implica B implica para todo xi, C, com a condição de que a fórmula B não possua ocorrências livres da variável xi. Então, esses foram os axiomas lógicos de uma teoria de primeira ordem. Agora, os axiomas próprios serão específicos da teoria. Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando com uma teoria axiomática de conjuntos. Então, ela será uma teoria de primeira ordem, na qual eu terei que especificar quais são os seus axiomas próprios. Então, isso varia de teoria para teoria. Uma observação: quando esse conjunto de axiomas próprios de uma teoria ele é vazio, a gente tem uma teoria formal para a lógica de predicados, né? Ou que a gente conhece também como a lógica clássica de primeira ordem. Muito bem, então a gente especificou a linguagem e os axiomas, falta agora as nossas regras de inferência. Então a gente tem duas regras de inferência. A primeira é a regra modus ponens, que é a mesma da lógica proposicional. Então, a partir de B e B implica C, a gente pode concluir C. E uma nova regra de inferência é a regra de generalização. Então, a partir de B, a gente pode concluir para todo xi, B. Então, essas são as nossas duas regras de inferência de uma teoria de primeira ordem.
Bom, então a gente definiu aqui uma possível formalização do que é uma teoria de primeira ordem. É claro que você pode encontrar outras formulações que diferem dessa apresentada aqui, mas o importante para os nossos propósitos é que você tenha em mente que podemos utilizar essa nossa formulação como base, né, como fundamento de teorias matemáticas. Então, basta que a gente faça uma adaptação da linguagem dessa teoria K de acordo com os nossos propósitos e especifiquemos os axiomas próprios da nossa teoria. Então, quando você constrói uma teoria dessa maneira, utilizando essa teoria formal K como base, esses axiomas lógicos e as regras de inferência de uma teoria de primeira ordem constituem, por assim dizer, a lógica subjacente à teoria com a qual estamos trabalhando. Em particular, os axiomas lógicos e as regras de inferência que a gente especificou nesse vídeo constituem aquilo que conhecemos por lógica clássica. Então, por exemplo, você está estudando uma teoria, por exemplo, a teoria de conjuntos. E pode ser que você esteja estudando por um livro. E esse livro diz que a lógica subjacente a essa teoria de conjuntos é a lógica clássica. O que isso significa? Isso significa que, além dos axiomas próprios específicos dessa teoria, estão subentendido também que essa mesma teoria possui as regras de inferência e os axiomas lógicos que a gente está especificando nesse vídeo. Mas vale ressaltar também que podem existir teorias matemáticas cuja lógica subjacente não seja a lógica clássica. Bom, um aspecto importante de teorias de primeira ordem é se elas fazem uso do conceito de igualdade. Muitas teorias matemáticas fazem uso da igualdade, né? Talvez a maioria delas. Mas existem, também fazendo essa ressalva, teorias que não fazem uso da igualdade, como por exemplo a teoria de quase conjuntos. Em virtude desse fato, a gente pode especificar um caso complementar de teorias de primeira ordem quando elas apresentam alguns axiomas adicionais para lidar com a igualdade. Muito bem, então vamos tomar K como sendo uma teoria de primeira ordem que possui uma letra predicativa A1 de 2 argumentos em sua linguagem. Essa letra predicativa, a gente pode abreviá-la, por exemplo, A1 de x1, xj por x1 igual a xj. Então, essa teoria K é uma teoria de primeira ordem com igualdade se as seguintes fórmulas são teoremas desta teoria. Então, primeiro, para todo x1, x1 é igual a x1. Então, essa seria a propriedade de reflexividade da igualdade. E a segunda fórmula, xi é igual a xj, implica b. xi implica b de xi, xj. Nesse caso, xi e xj são variáveis quaisquer, b é uma fórmula qualquer, e b de xi e xj é obtida a partir de b, substituindo-se alguma ocorrência livre de xi por xj, desde que esta variável xj seja livre para xi naquela fórmula b. Ou seja, desde que eu possa colocar xj no lugar de xi nessa fórmula b, e essa variável xj continue sendo uma variável livre. Então, uma observação é que você pode tomar essas duas fórmulas como axiomas de uma teoria de primeira ordem,
Lembrando que todo axioma de uma teoria formal é teorema desta mesma teoria. Então, tomando essas fórmulas como axiomas, elas são teoremas e automaticamente você tem uma teoria de primeira ordem com igualdade. Muito bem, então, por enquanto é isso. Nós já temos toda a parte sintática de uma teoria de primeira ordem definida. Então, a gente já tem especificadas a linguagem. Nos vídeos anteriores, a gente definiu o que é uma linguagem formal de primeira ordem. Nesse vídeo, a gente, a partir dessa linguagem, definiu um aparato dedutivo, que são axiomas e regras de inferência, que constituem uma teoria formal de primeira ordem. E, finalmente, adicionando alguns axiomas para lidarem com a igualdade, a gente obteve o conceito de teoria de primeira ordem com igualdade. Então, o que a gente já tem é todo um fundamento que pode ser utilizado para formalização de teorias matemáticas. Então, no próximo vídeo, eu apresentarei um primeiro exemplo de teoria matemática, que é a teoria de grupos. E aproveitarei também para introduzir alguns conceitos semânticos importantes. Então, até o próximo episódio.